Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre algumas pessoas que possivelmente vocês nunca ouviram falar na vida, mas acho que vale a pena a gente abordar esse assunto porque isso aqui nos traz Monark vibes. Não sei se vocês se recordam, mas eu imagino que sim. Vocês se recordam quando houve aquele mega escândalo no Flow Podcast, quando o Monark, entrevistando Kim Kataguiri e Tabata Amaral, disse que ele era a favor de que existisse partido nazista no Brasil. E aí o Kim Kataguiri foi lá, né, depois indagado sobre isso também, meio que secundou a ideia aí com base numa noção bastante tosca, infantiloide, de livre expressão, né? Então assim, haveria liberdade tão grande assim que até um partido que prega o extermínio dos outros poderia ter direito de existir. E aí isso gerou uma tremenda repercussão negativa na época, né? O Flow Podcast foi afetado, vários programas vinculados ao Flow também foram afetados também por causa disso. O Monark se tornou persona não grata, desapareceu do cenário, voltou agora, né? Recentemente que ele voltou aí aparecendo nos podcasts, nas entrevistas, mas entrou num limbo completo. Teve uma grande repercussão na época e a gente fez vários vídeos sobre esse assunto aqui. E aí, como eu falei, essa história agora traz uma vibe parecida e a gente vai entender por quê. Mas eu quero começar pelo final da história, porque foi como eu fiquei sabendo que estava rolando essa história, porque eu não conhecia essas pessoas, então estou conversando agora e eu vou dividir com vocês aqui o que está acontecendo. Então eu quero começar aqui lendo uma postagem no X da Insider, que é essa marca, né, de camisetas, e eles falaram o seguinte: nós da Insider temos um compromisso inegociável com respeito, responsabilidade e alinhamento aos valores que orientam todas as nossas decisões como marca. A Insider não compactua com qualquer discriminação, discurso de ódio ou qualquer forma de intolerância. Sobre a associação com o podcast Brochada Sinistra, a parceria foi suspensa. Seguimos à disposição para qualquer esclarecimento adicional e estamos abertos ao diálogo. Reforçamos que o nosso compromisso é sempre agir com responsabilidade, transparência e respeito a todas as pessoas e comunidades. E aí eles fizeram essa publicação e eu nem sabia o que estava acontecendo. Daí fui pesquisar, fui ler o que estava acontecendo ali. E daí tem uma história que envolve o podcast Brochada Sinistra e uma influenciadora chamada Brenda Laranja, que eu nunca tinha ouvido falar até ontem. Então a gente vai agora entender qual é o teor aqui, por que a Insider, né, que é uma marca grande, que patrocina vários canais no YouTube, vários podcasts, por que a Insider resolveu se afastar do Brochada Sinistra e por que parece que vai abrir um caminho para que outras marcas também abandonem o podcast. Bem, eu não acompanho também o Brochada Sinistra, então não sei muito o que eles fazem, mas eu quero aqui entender com vocês o que aconteceu. Bem, tem essa Brenda, a Brenda Laranja, que ficou, mais ou menos conhecida recentemente porque ela ameaçou o Nicolas Ferreira. Ela disse que queria dar um tiro na cara dele. Isso aqui logo após a história do Charlie Kirk, né, o assassinato do Charlie Kirk. Então, assim, o Nicolas Ferreira foi um dos que levantou a bandeira lá de criar uma lei no Brasil que criminalizasse discurso de ódio da esquerda naquele momento, e aí ela foi lá e fez essa postagem e abriu um processo ali contra ela, né, uma investigação criminal contra ela, então assim, o negócio complicou e ela ganhou visibilidade a partir disso. E aí ela disse que era sátira, que não é brincadeira, que dar um tiro na cara de alguém era uma brincadeira, o negócio ficou bem feio. Agora, em novembro, ela foi chamada para dar uma entrevista lá no Brochada Sinistra, no podcast. Falou lá, não assistiu o podcast, também não me interessa, mas foi lá, fez a participação. E agora, esses dias agora, acho que é semana, anteontem, possivelmente, ontem, anteontem, vazou uma fala dela muito problemática mesmo, dizendo que ela é a favor de campos de concentração para sionistas, que tem que matar essas pessoas na câmara de gás, e a gente vai ouvir mais adiante o áudio, mas é um áudio bem problemático mesmo, assim. Como eu falei, isso traz essa ideia de, Monark vibes, porque está impactando o podcast. E aí, quem está encampando agora nesse movimento contra o Brochada e contra a Brenda, em grande parte é o MBL. E aí a gente vai também entender por onde eles estão indo aqui, né? Mas, para começar, eu acho que tem que separar as coisas, né? Então a gente vai ter que entender aqui algumas distinções aqui para a gente poder avançar aqui sem extrapolar muitos limites. Mesmo no caso do Monark, por exemplo, eu tentei ser o mais correto e o mais criterioso naquilo que eu falei sobre ele, né? Então, assim, jamais atribuir, por exemplo, que ele fosse um defensor do nazismo. Não foi isso que aconteceu. Ele dizia que ele era a favor de existir um partido nazista no Brasil porque ele era um defensor da livre expressão.
E aí ele achava que até o discurso nazista deveria ter esse campo. E aí naquele caso do Monark, o que ele fazia era tentar reproduzir uma visão norte-americana da livre expressão, que inclusive autoriza o Partido Nazista. E aqui, como eu falei, vou ser criterioso porque eu quero entender o que aconteceu, quero entender como isso impacta o podcast e a Brenda. Então, assim, você tem a fala dela, que a gente vai ouvir agora, né, a fala que viralizou agora, que vazou. Escutem porque vale a pena. É porque a única coisa que tá me pegando muito é que, tipo, os caras sempre tiveram muita dificuldade em descobrir quem era o Rio Nilo. E, só que, tipo, do nada, como que foi tão fácil pra esse israelense, judeu, filha da puta aí, porra, tomar no cu, mano, bando de desgraça, tem que se fuder. Como que essas porra aí descobriram tão rápido, assim, tão fácil? Tem que morrer umas porra dessas. Vou criar campo de concentração para sionista. Vão tudo morrer no meu gás, caralho. Filhas da puta do cacete, mano. Nossa, que ódio, bicho. Que ódio, papo reto. No meu governo vai ter gulag e vai ter campo de concentração para sionista. Então, nesse sentido, se for ouvir o áudio aqui, é muito pior do que a fala do Monark, né? Muito pior, muitos níveis acima do que o Monark disse, né? Então, assim, você tem uma pessoa aqui dizendo que no governo dela vai haver campos de concentração e gulag. Esperamos que ela nunca chegue em nenhum cargo eletivo importante, porque, sinceramente, dá até medo, né? Então, eu acho que é o tipo de fala de uma pessoa que não tem a menor noção do que foi o Holocausto, do que foi, sabe, do que foram os campos de concentração e campos de extermínio. Então, assim, quando você se aprofunda sobre esse assunto, né, quando você estuda mais sobre isso, e eu nem recomendo que vocês estudem, porque, sinceramente, não é para qualquer pessoa, não é, tem que ter estômago, não é fácil, tem, sabe, informações que você descobre sobre o que os nazistas fizeram com os judeus, que é de revirar mesmo o estômago e de, sabe, fazer você deixar de acreditar na humanidade para sempre. Eu fiz várias coisas sobre isso, né? O meu mestrado foi sobre retórica nazista, como o discurso alemão, né, como o discurso nazista naquele momento legitimou o extermínio dos judeus. Então, assim, eu peguei uma parte leve da questão, peguei uma parte suave da questão, porque quando você vai para realmente o extermínio, né, como era a máquina de extermínio alemã, aí o buraco é muito mais embaixo. Eu fiz um curso com o Museu de Auschwitz, uns anos atrás, e foi uma coisa assim deprimente, assim, o que eles faziam, né, nos campos de extermínio com os judeus. Eles recomendaram um livro lá que depois eu li, que foi um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida, que era a história dos Sonderkommandos, que eram os judeus que eram forçados a trabalhar nas câmaras de gás, ativando a câmara, retirando os corpos da câmara e levando para o crematório e depois retirando os ossos. Então, assim, era um trabalho tão, era uma operação tão desesperadora e devastadora que os alemães não conseguiam fazer, os nazistas não conseguiam fazer. No começo, quem operava, né, a máquina de extermínio eram os nazistas, eram os alemães. E aí começaram a ter crises psiquiátricas, começaram a ter, sabe, crises emocionais, e daí a resposta que eles deram a isso, o modo como para lidar com a situação, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente fazer isso, vamos botar os judeus para fazer isso. E aí puseram judeus para operar a máquina de extermínio. Então, assim, judeus que matavam outros judeus, e aí às vezes matavam os parentes deles, né? Às vezes eles iam recolher os corpos lá, tava a mãe dele, tava lá a filha, tava lá o filho, tava o vô. Então, assim, era uma coisa absurda. Então, quando você lê esse livro, tinha partes assim que eu tinha que parar, eu levei semanas para ler esse livro porque era tão difícil, era tão pesado, era tão desesperador, que, sabe, tem que ser uma pessoa muito idiota para sabe, tentar romantizar o que é um campo de extermínio, um campo de concentração. Não é possível, a pessoa não tem a menor noção do que é aquilo, né? Então, quando você se aprofunda, você vê coisas que são inimagináveis que os nazistas fizeram contra os judeus. Então, assim, não dá nem para brincar com isso. Isso aqui não dá para fazer piada com isso, não é uma coisa que você vai levar com sátira. Não faz, né? O que foi feito na Alemanha nazista foi algo fora do normal. E aí, até fazer um outro adendo aqui, só uma outra observação. Há algumas críticas feitas, né, à visibilidade que o Holocausto teve ao longo da história do século XX e XXI. Uma delas, por exemplo, que vem lá do Achille Mbembe, né, no livro dele Necropolítica, que seria só há esse foco no nazismo, só esse foco no Holocausto, né, no extermínio da população judaica, porque isso aconteceu no território europeu e contra pessoas brancas. Porque não há esse mesmo foco, essa mesma visibilidade em relação a povos africanos que foram escravizados ou a povos indígenas que foram exterminados.
E aí essa crítica ela é parcialmente verdadeira. É realmente não há a menor dúvida de que o fato de você ter uma barbárie como essa ocorrendo em solo europeu é algo assim que chama atenção, né? E chama atenção porque há essa noção de que os bárbaros, entre aspas, são os outros, né? Então os bárbaros são sei lá, os americanos, os bárbaros são os africanos, os bárbaros são os asiáticos, e assim por diante, porque todo mundo que não era europeu era bárbaro. Então, claro que há essa ideia inicialmente, mas não é só isso. O que acontece no Holocausto é que você tem poucos anos. Você tem, na verdade, a máquina de destruição nazista de extermínio foi de 42 a 45, foram 3 anos. Então, assim, você tem 3 anos nos quais os nazistas mataram milhões de pessoas de maneira industrial. Isso nunca aconteceu antes e, felizmente, nunca aconteceu depois. Então, assim, o que acontece nesse período de 3 anos é algo inconcebível, é inimaginável. Quando você pensa em relação aos povos nativos americanos, por exemplo, ou os povos africanos que foram escravizados, a gente fala de um processo de séculos, um processo que se inicia no século XVI, né, com a chegada dos europeus nas Américas ou na África também, né, quando eles começam a contornar a África. Ou seja, é um processo que se dá ali durante 3 séculos, em alguns países quase 4 séculos. Então, assim, é um processo bastante longo e que fazia parte de uma lógica bizarra, pavorosa, terrível, de um proto-capitalismo, né, de um mercantilismo ali que via essas pessoas, né, esses seres humanos, como força de trabalho escravizada. Então, assim, o objetivo deles não era exterminar esses povos, era escravizá-los para que eles trabalhassem, para que gerassem riqueza para a metrópole. Então, o objetivo dos europeus não era matar os indígenas ou os africanos. Isso era usar a mão de obra deles, era a força, né, forçá-los a trabalhar para gerar riqueza para a metrópole. No caso do Holocausto, não era isso. A ideia dos nazistas não era, escravizar os judeus para, usar a mão de obra deles para enriquecer a Alemanha. Não, eles estavam num projeto de extermínio, era um projeto de solução final, que era de acabar com essas pessoas, era de erradicar da Europa os judeus. Não era um projeto de, vamos transformar isso em mão de obra prolongada. Eles fizeram isso, né, em campos de concentração, por exemplo, fizeram isso, usaram os judeus como escravos, né, ou em campos de extermínio também, havia divisão, às vezes, o campo de extermínio e o campo de trabalho forçado, mas o objetivo deles era o extermínio, era aniquilar. E quando chega no ponto final da guerra, isso acelerou. Então, assim, eles percebendo que podiam perder a guerra a qualquer momento, eles passaram a acelerar o processo de destruição dos judeus. Então, assim, é algo inédito, limpeza étnica houve em outros momentos, genocídios também ocorreram em outros momentos, mas o que ocorreu na Alemanha foi algo muito singular, e por isso que se estuda ainda hoje esse momento. Por isso que eu fui estudar, porque é o ponto limítrofe, é o ponto assim máximo que você olha assim, gente, não pode ficar pior. É impossível passar desse ponto, porque o que eles fizeram aqui, infelizmente, não é tão reprodutível assim. Então, não tem como brincar com isso, não tem como você pegar leve com isso. Você tem que entender na gravidade que isso tem, assim como a gravidade da escravidão, assim como a gravidade do genocídio indígena nas Américas. Você não pode pegar leve, não pode brincar com isso. Então, que alguém venha e fale uma coisa como isso aqui é inaceitável, é inaceitável. E aí, esse é o ponto que o MBL e a direita têm pegado agora em relação a essa questão, porque eles estão apontando, né, a esquerda como sendo hipócrita, porque assim, quando é algum direitista fazendo um comentário semelhante ou nessa mesma pegada, quando um direitista faz isso, você tem toda a máquina de patrulha da esquerda indo para cima para destruir o trabalho dessas pessoas. Então vai lá destruir o Flow, vai lá destruir sei lá quem quer que seja. Então assim, a máquina se move e vem para triturar. Quando é alguém do campo da esquerda, supostamente, não sei quem é essa laranja aí, mas quando é do campo da esquerda, aí há um esforço de abafar a questão, de fingir que não aconteceu, não é tão grave assim. Mas a fala é bem grave. A fala não é, trivial, não é uma bobagem, é bem grave, na verdade. Então, de fato, o que eles estão falando aqui procede, porque você tem uma lógica, né, que opera nos dois sentidos também, a direita também faz isso, que é aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei. Então, basicamente isso. Então, assim, eu vou proteger meus amigos e vou destruir meus inimigos. E aí eu acho que não funciona. Sinceramente, eu acho que quando você tem uma régua moral, né, uma régua de comportamento que é muito alta para julgar os seus adversários, os seus inimigos, entre aspas, essa régua tem que ser idêntica para seus aliados. Eu acho que essa régua tem que ser tão rigorosa ou até mais rigorosa, porque dos seus inimigos você não espera nada. Dos seus inimigos você sabe que os caras são nojentos, escrotos, repugnantes, desprezíveis. O seu lado que merece uma régua mais alta, porque daí você tem que falar, olha, o cara do meu lado que não pode errar, não posso aceitar isso do meu camarada, não posso aceitar isso aqui do meu companheiro. Não, o outro lado vai errar sempre, a direita sempre vai errar, a direita sempre vai ser nojenta, agora o meu lado tem que ser visto também os erros, não dá pra passar pano. Então nesse sentido a crítica procede, embora eles também façam parecido, né, quando aconteceu a história do Monark e do Kataguiri, por exemplo, o que o MBL fez no comecinho foi fazer um meia-culpa ali, tentar meio, de fato nós erramos, mas depois eles tentaram blindar o Kataguiri, então assim, eles fizeram
fizeram um esforço de proteger o Kataguiri, e foi um esforço nessa lógica de guerra cultural, né, de guerra de trincheira, ou seja, a gente vai proteger o Kataguiri porque a gente não vai se render aqui à patrulha da esquerda. Então, assim, eu acho que nessa dinâmica de disputa com base em polarização política que acontece no Brasil hoje, você percebe justamente essa dinâmica. O MBL vai proteger os seus, a esquerda vai proteger os seus, os bolsonaristas vão proteger os seus e assim por diante. Então cada um vai proteger o seu grupo e dane-se o resto. Então, embora a hipocrisia possa ser observada e apontada, na prática cada um está lidando aqui como se fosse uma guerra de trincheiras mesmo. E aí entra num outro aspecto, né, num outro ponto que tem a ver com o podcast Bruxada Sinistra. Daí você tem lá essa Brenda Laranja, né, que está no epicentro dessa história, e a fala dela é desprezível, a fala dela é repugnante de fato, assim, não tem como fingir que não é. Você tem uma fala nojenta, e aí entra o Bruxada. E aí é uma outra questão, porque assim, pelo que eu entendi, a fala vazou depois, né? Então assim, ela participou do podcast, depois a fala dela sobre o Nicolas Ferreira, que também foi uma fala nojenta, né? Mas participou do podcast, e essa fala sobre os campos de concentração vem depois. E aí eu acho que também tem que entender as diferenças que existem entre Flow e Bruxada, porque o Flow, o Monark era um dos donos, era um dos sócios do Flow. Não era um convidado falando merda no podcast e depois ele vai embora. Não, era o cara que moderava lá as conversas. Então, assim, claro que o peso do que o Monark dizia era muito maior do que o Bolsonaro sendo entrevistado lá no podcast. Então, assim, você tem lá um entrevistado que fala uma merda, o podcast pode ser mais ou menos responsável por aquilo, porque o espaço porque está cedendo o seu espaço para aquilo, mas no fim das contas, a fala, quem é responsável é quem falou. Então, assim, a fala é da Brenda. Ou seja, quem tem que ser observada, né, e criticada é a Brenda. Assim, não é o podcast, porque o podcast não tem nenhuma relação, até onde eu entendo aqui, no sentido de compartilhar da fala dela, ou ter reproduzido a fala dela, ou ter endossado a fala dela. É claro que a omissão na crítica também acaba despertando alguns alertas, né? O fato de eles não criticarem a Brenda, sei lá, indica aí uma certa conivência. Mas no fim das contas, quem é responsável pela fala é quem falou, não os outros, né? Se você vai entrevistar uma pessoa, um jornal entrevista alguém lá, um telejornal entrevista alguém, se a pessoa depois vaza um áudio dela absurdo, vai responsabilizar o jornal que entrevistou a pessoa? Não, aí não tem nada a ver. Eu acho que nesse sentido aqui, cada um tem que assumir o próprio BO, né? Cada um assume aqui o que falou, não os outros, né? Não o resto do grupo. E aí, um último elemento que vale mencionar também é essa confusão que as pessoas fazem em relação ao sionismo, né? Porque o sionismo é um movimento nacionalista judaico que surge no final do século XIX e ele passou por várias fases, né? Foram várias fases de movimentos sionistas, alguns em disputa no mesmo período, né? Várias divisões diferentes sobre o que seria esse nacionalismo judaico. E aí você tem um movimento pré-Segunda Guerra Mundial e um movimento pós-Segunda Guerra Mundial. São movimentos muito distintos também. Você tem um movimento pré-existência do Estado de Israel e um movimento pós-existência do Estado de Israel. Não dá para dizer que sionismo seja tudo a mesma coisa. Então falar que sionista tem que ir para a Câmara de Gás também demonstra uma tremenda ignorância sobre o que é o sionismo, né? Então há diferentes momentos, diferentes perspectivas, diferentes visões. Uma coisa também, é importante fazer essa divisão também, uma coisa é você criticar o Estado de Israel ou você criticar o governo do Estado de Israel. Acho que isso aqui é um aspecto que merece muitas críticas, inclusive em relação, né, ao modo como lida com a Palestina, o genocídio na Palestina também, o modo como o governo do Netanyahu tem operado, os massacres, ou seja, é totalmente legítimo que você se indigne com isso e queira criticar e sabe, se revolte com isso e queira defender também o direito de existência do povo palestino, de uma existência de um Estado palestino. Eu acho que é totalmente legítimo. É legítimo você ficar, sabe, revoltadíssimo com o estado das coisas lá, mas isso não quer dizer que a partir disso você vai legitimar um ato de, sabe, mesmo de brincadeira, de extermínio de um grupo. Eu acho que daí realmente não faz o menor sentido, isso é extrapolar muitos limites. Como eu falei, é um sintoma de ignorância completa em relação ao que foi o genocídio, o holocausto, os campos de extermínio nazistas. Aí é simplesmente desrespeitar não só a memória dos judeus, não, é desrespeitar a memória histórica da humanidade recente, né, o que aconteceu, como isso impactou milhões de pessoas, não apenas judeus, mas também a esquerda alemã, né, social-democratas, comunistas que foram mortos no campo de extermínio. Você teve ciganos, foram comunidade LGBT, ou seja, foi um massacre. Aí realmente não dá, né? Então, assim, eu acho que aí o que me parece demonstrar essa história aqui é como algumas pessoas não têm filtro e não têm o senso do limite, né? Então, assim, elas acham que podem falar o que bem entender porque a turma vai defender, porque o grupinho vai defender. Se você tiver essa noção de que, olha só, se eu derrapar aqui, se eu falar alguma merda, eu tô sozinha e eu vou ter que lidar com consequência, acho que muita gente não falaria tanta merda assim como fala na internet. Mas
De qualquer maneira, eu acho que a história revela muitas coisas sobre, sobre o momento político no Brasil, né? Essa questão de guerra de trincheira mesmo, as pessoas, cada um aqui com seus grupinhos, suas patotinhas, e acham que vale tudo, e eu acho que isso é péssimo, eu entendo que isso é péssimo para o debate público, para o debate político, para o cenário político, isso é péssimo, isso é horrível. É como há uma tentativa de relativização, ou seja, se o outro lado faz, eles estão sempre errados, e vale a pena fazer tudo para destruí-los. Se for do meu lado, não é bem assim, né? Não, vamos relativizar aqui porque, não é bem isso, é piada, é sátira, né? É um perfil satírico. Aí não dá, realmente não dá. Eu quero ouvir o que vocês pensam sobre essa história, se vocês acompanharam alguma coisa sobre isso, né? Pode ser que escale ainda, pode ser que piore bastante para muita gente nessa história aí, para Brenda, para o podcast, não sei para onde vai essa história. Eu acho um pouco demais tentar colar o podcast aqui, porque me parece que eles não têm nenhuma relação com o discurso feito por ela. Pode ser que tenha, mas não encontrei nada parecido, mas me parece meio forçar a barra, forçar a tinta. Mas é claro, como eu falei, o silêncio dessas pessoas indica uma certa conivência, né? Então assim, eu não vou atacar minha amiga, não vou criticar minha amiga. Aí é foda também, né? Bem, o que vocês pensam sobre essa história aqui? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro da Uma Força. E lembrando que na Amazon tem os meus livros. Inclusive eu ia lançar hoje, mas não deu tempo de editar o livro para ficar pronto. Um livro que é adaptado do meu trabalho, do mestrado, sobre a retórica nazista. Porque fala justamente sobre isso. Sobre desumanização, sobre a retórica que transforma o outro em inimigo. Sobre como, sabe, isso aqui, né, essa retórica desumanizadora, ela é o ponto de entrada, ela é o ponto de acesso para você ir legitimando outros atos que vão levando de fato à violência contra certos grupos e indivíduos. Então, assim, não dá para passar pano para isso, não dá. Mas vai lá, confira na Amazon, meus livros estão na descrição aqui. E por fim, quem quiser conhecer formas de uma renda extra, eu vou deixar na descrição aqui um link, vai falar com o Clayson, que é um amigo nosso aqui, um parceiro do canal, e o Clayson vai te mostrar aqui alguns caminhos para você fazer uma grana a mais por mês, 600, 700, 800 reais a mais, quem sabe, e poder fazer uma poupança, pagar suas contas, poder, sabe, fazer uma viagem, poder realizar algum projeto seu. Então vá lá, conheça, boa sorte. Um forte abraço para ti e até mais. Tchau!